Eu queria trazer o exemplo do treinamento de LPO, que também é uma modalidade olímpica e que várias outras modalidades utilizam o levantamento para auxiliar na prescrição. E aí o LPO, especificamente para nadadores, eu acredito que ajuda na saída de bloco, principalmente nas provas rápidas de 50 e 100, porque é um exercício que vai trazer, além de força, potência, né? Então, e para as provas rápidas, é fundamental a saída, né? Como que este tipo de treino, Bruno, LPO, pode auxiliar o preparador físico ou o treinador na prescrição? Como que você enxerga? Bom, quando a gente vai para a natação, né, que aumenta uma complexidade maior do ponto de vista de raciocínio do treinamento, porque a gente está mudando o ambiente de maneira significativa, então, quando você vai para dentro da água, você perde as... Não é que você perde, mas você perde o grande benefício da ação da gravidade ali, de gerar um estresse mecânico elevado em todo o sistema neuromuscular, né, e ósseo. Então você tem toda uma mudança ali de comportamento das adaptações da força, treinando dentro d'água e treinando fora d'água. Inclusive existem revisões sistemáticas mostrando que para um exercício de força fora d'água, gerar uma transferência significativa para a melhora da força dentro d'água não é tão fácil, não é tão um para um, né? E não é tão simples assim. Exige de você uma adaptação muito grande dos vetores, das direções dos movimentos, para que aquilo realmente faça sentido transferido para uma força da braçada, para uma força da pernada, né? Para o movimento de sincronia entre membros. Mas o que a gente não pode esquecer é que o exercício de força fora da água, né? Ele te gera também exigências cognitivas e neurais que podem te ajudar a melhorar também a coordenação dentro da água. E não somente uma capacidade direta da produção de força. Mas o LPO ele tem uma característica de uma necessidade de elevada produção de potência com uma carga externa elevada num vetor de força vertical, diferente do que tem na água. Contudo, essa elevada produção de potência, ela alcança valores que muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar no movimento horizontal, quando a gente já está fazendo os movimentos ali dentro da água. Por essa elevada produção de potência ali natural do movimento, né, que é um movimento de deslocamento da barra até um determinado ponto e o seu corpo entrar embaixo da barra, o seu corpo se movimentar rapidamente para se posicionar na barra para que você consiga movimentar ela em alta velocidade e fazer o movimento corretamente, né? Ele gera uma adaptação que te ajuda muito, como você falou, na saída, no momento onde ele está saindo do bloco, né? Então, além do ganho de coordenação entre membros, onde na piscina você vai ter uma exigência muito grande. Então, a transferência ela não é direta, né? Do ponto de vista de treinamento de força. Quanto maior você ganhar especificidade nas fases mais importantes, fazendo um treino de força dentro da água, melhor, né? E aí você tem exercícios de nado atado, você tem exercícios de paraquedas dentro da água, você tem exercícios usando palmar, tudo isso vai aumentar a exigência de força, mas, né, o LPO ali na fase direcionada e até na fase geral, ele vai te ajudar a gerar um ganho muito grande de potência com valores de potência tão elevados que dificilmente você vai conseguir alcançar dentro da água. Então isso vai te ajudar a transferir um pouco mais para a saída de bloco. Então esse seria uma possível explicação de por que é importante talvez para o nadador fazer o LPO. E não tem idade, né, Bruno? E não tem idade. Porque eu vejo que você, nos seus atletas de judô lá, alguns atletas até bem mais novos, você já treina eles o levantamento, né? Exatamente. Isso é interessante porque esses dias foi um estagiário acompanhar a gente, que é ex-atleta, e ele falou assim, cara, eu não consigo agachar na amplitude que esses meninos agacham, né? Mas por que e a gente estava fazendo exercício de clean, que é o movimento básico ali do LPO. Mas por que
os meus atletas sub-18 conseguem fazer isso? Porque eu fiquei mais de 1 ano e meio criando toda uma base de progressão com exercícios, sem focar tanto no peso em si, na carga externa em si, mas sim na técnica de movimento, justamente para que quando esse atleta chegue lá na fase adulta, na hora que ele precisar treinar potência, ele já sabe a técnica, ele não vai ter que ficar aprendendo a técnica de movimento, né? Que é um grande problema quando a gente pega atletas adultos que nunca tiveram essa vivência do LPO. E aí, lá na fase da NOC, você precisa treinar potência, você precisa que ele ganhe potência, você precisa voltar atrás e ensinar a técnica do LPO para ele poder desenvolver realmente potência ali com elevadas cargas dentro do movimento. Então, na base, eu acho essencial a gente capacitar os nossos atletas e os nossos alunos e é nesse tipo de meio de treinamento. Além do benefício da complexidade da coordenação, né? São movimentos onde você tem que gerar diferentes membros do seu corpo em diferentes direções, com diferentes vetores de força ao mesmo tempo. Então, a exigência de coordenação e a melhora cognitiva que se tem treinando o LPO para um atleta de base, eu acho essencial, além da longevidade aí de adaptar-se melhor aos meios de treinamento quando adulto.